Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para corrigir mais uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Na aula de hoje a gente vai corrigir juntos a prova da Polícia Civil do Amazonas para o cargo de investigador, prova aplicada em 2022. Vem comigo para a gente comentar então as questões dessa prova. Primeira questão diz assim: um analista apontou em seu relatório que naquele trimestre a equipe não só evitou qualquer desperdício, como também produziu com maior economia de recursos. O critério de gestão que indica o alcance da equipe indicado no relatório é, preocupação com recursos, economia de recursos. Ele foi o quê? Ele foi capaz de evitar desperdícios. Estamos nos referindo ao conceito de eficiência. Lembre-se sempre que nós temos aí três conceitos centrais em administração: conceito de eficiência, conceito de eficácia e conceito de efetividade. Quando eu estiver me referindo ao bom uso de recursos, à capacidade de seguir rotinas, estou me referindo ao conceito de eficiência. Quando eu estiver me referindo à capacidade de alcançar o objetivo, estarei me referindo ao conceito de eficácia. E quando eu estiver me referindo à capacidade de produzir impactos, produzir resultados no longo prazo, aí estarei me referindo à efetividade. Aqui ele está falando sobre o uso de recursos, ele está se referindo ao conceito de eficiência. Não é acessibilidade, não é legitimidade, interseccionalidade, tampouco burocratização, é mesmo o conceito de eficiência. Gabarito da questão, alternativa A. Vamos em frente. Determinadas atividades profissionais requerem habilidades e competências gerenciais distintas. Em algumas situações, o profissional deve usar sua capacidade de pensamento abstrato, que se manifesta por meio da intuição, imaginação e criatividade para análise e tomada de decisão. Nesse caso, o profissional deve lançar mão de habilidades. Aí questão aí sobre as habilidades do administrador. Temos habilidades técnicas? Sim, existem as habilidades técnicas. Habilidades negociadas? Não existe essa tipologia. Habilidades interpessoais? Existe essa tipologia. Habilidades formais? Não. Habilidades conceituais está aqui. Então, quando a gente fala em habilidades do administrador, nós temos justamente esses três tipos: habilidades técnicas, interpessoais e conceituais. Vou até botar aqui, habilidade administrador. Temos três tipos: as conceituais, as interpessoais e justamente as técnicas, né? Técnicas. Beleza. Marcelo, o que caracteriza cada uma dessas habilidades? Quando eu falo em habilidades técnicas, eu estou me referindo às habilidades necessárias para a execução das tarefas, para a aplicação de um conhecimento técnico na prática. Então, eu sempre dou esse exemplo. Conhecimento técnico de um engenheiro, por exemplo, é o conhecimento que ele possui sobre resistência de materiais, quanto quilos aquela laje vai suportar, por exemplo. Esse é um conhecimento técnico. As habilidades interpessoais, elas são necessárias para o relacionamento interpessoal, como o administrador se relaciona com outros indivíduos. Perfeito? E as habilidades conceituais, que são justamente as habilidades necessárias para ter a abstração, entender os conceitos, entender a visão mais geral da organização. O enunciado, se você prestar atenção, ele fala sobre capacidade de pensamento abstrato. Então, ele está se referindo justamente às habilidades conceituais. Por isso, o gabarito da questão, alternativa é. Vamos em frente. Um gerente foi contratado para modificar o processo produtivo para a produção em massa, alterando os processos de fabricação, as atividades e a alocação das equipes em novos turnos. A ação descrita envolve a atuação na função administrativa função administrativa. Sabemos que, segundo os autores neoclássicos, nós temos quais funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Quando eu estou me referindo às atividades de modificação do processo produtivo, alocação de equipes de trabalho, alteração dos processos de fabricação, eu estou me referindo a qual função administrativa? A função de organização. Então, toda vez que você estiver se referindo à utilização dos recursos que você dispõe, como dividir o trabalho, quais departamentos criar, qual estrutura departamental, estrutura organizacional você vai adotar, você vai estar realizando atividades dentro da função administrativa de
organização. E no planejamento, Marcelo, o que eu faço? Definição de objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Na função de direção, você vai estar falando sobre liderança, né, relacionamento interpessoal do administrador. E função de controle, assegurar que aquilo que foi planejado seja alcançado e propor ações corretivas. Beleza? Então, o enunciado está descrevendo atividades da função de organização, gabarito, portanto, alternativa B de bola. Vamos em frente. No desenvolvimento da administração em uma organização, são fundamentais a divisão do trabalho, a designação de tarefas específicas para cada indivíduo, resultado da especialização das funções e separação dos poderes. Esses elementos são compreendidos no rol. Vamos ver, alternativa A, capacidade de liderança. Gente, não tem nada a ver, divisão do trabalho não tem nada a ver com capacidade de liderança. O que é liderança? Liderança é a capacidade e o uso do poder para influenciar pessoas. Então, liderança é justamente o processo de influenciar pessoas ou um grupo de pessoas. Quando ele está se referindo à divisão do trabalho, designação de tarefas, não tem a ver com liderança. Liderança é influência, tá bom? Competências estratégicas. Não, competências estratégicas são as competências que uma organização dispõe para alcançar seus objetivos estratégicos. Não é sobre isso que o enunciado está falando. Motivação dos empregados. Não está falando sobre motivação dos empregados. Motivação dos empregados são aquelas pressupostos ali intrínsecos ou extrínsecos que conduzem o empregado a adotar determinado tipo de comportamento. Não é sobre isso que o enunciado está tratando. Princípios para administração eficaz. Gente, isso está correto. Quando a gente fala em divisão do trabalho, designação de tarefas, né, especialização do trabalho, são princípios fundamentais da administração. São princípios descritos lá por Henry Fayol, que foi um dos primeiros autores da administração. Quando a gente estuda ali TGA, né, Teoria Geral da Administração, a gente estuda a teoria clássica. E lá a gente vai aprender que um dos primeiros autores da administração, lá no comecinho do século XX, estou falando de 1902, 1903, esse engenheiro francês chamado Henry Fayol, ele se preocupou em listar um conjunto de princípios que deveriam ser observados pela administração. E nessa lista de princípios ele já destacou a importância de a gente especializar o trabalhador, dividir o trabalho, porque ele percebeu que ao especializar os empregados, eles conseguiam ter maiores índices de produtividade. E até hoje, né, as organizações seguem essa lógica de divisão do trabalho. Não importa a empresa, você está ali associado a um cargo, você ocupa um cargo dentro daquela organização. O que é o cargo? É justamente uma definição, né, uma abstração que foi criada para agrupar um conjunto de atividades inerentes àquela pessoa que ocupa o cargo. Então, aquela pessoa vai ser responsável por um conjunto de atividades. Então, nesse momento, quando você cria um cargo, você já está dividindo o trabalho. Então, esse foi um princípio idealizado no comecinho do século XX e que está presente até hoje na organização. Perfeito? Então, são princípios da administração eficaz, realmente não são valores gerenciais, não. Valores gerenciais são valores definidos pelos administradores. É diferente dos princípios, que são grandes diretrizes que norteiam a aplicação da administração. Então, gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Vamos em frente, mais uma questão. O dono de uma lanchonete pretende expandir seus negócios e, para tal, contratou um gerente geral para a nova unidade a ser aberta em um bairro próximo. Na nova unidade, a esse gerente geral serão repassadas as responsabilidades para organizar e supervisionar a equipe, controlar os estoques e realizar o fechamento diário do caixa. Ao contratar o gerente geral para a nova unidade, o dono da empresa está realizando... Então, gente, o que aconteceu? O cara era dono de uma empresa e ele está transferindo parte das suas responsabilidades, parte da sua autoridade para um gerente geral, que vai então ser responsável ali por toda uma nova unidade da lanchonete. Então houve um processo de delegação. Esse processo de transferência de autoridade e responsabilidade de um indivíduo para o outro é justamente o que a gente chama de delegação. Não é benchmark. O que é o benchmark? O processo sistemático de comparação das práticas e processos de uma empresa com as melhores práticas do mercado. Não é benchmark. Não é brainstorm. O que é o brainstorm? É uma técnica que a gente utiliza tanto em processo decisório quanto em gestão da qualidade e estimular as pessoas em uma reunião a apresentarem ideias sem qualquer tipo de filtro inicial. Está aqui o gabarito.
A alternativa C de casa é delegação, não é dominação. A dominação é uma forma que foi estudada lá por Max Weber, né, de entender como alguns indivíduos dominam outros, né, como eles criam mecanismos de legitimidade para que um determinado grupo social aceite as ordens, as imposições desses líderes, né? Não é dominação, não é Kaizen. Kaizen também é uma filosofia japonesa que trata aí sobre gestão da qualidade, não é nada disso. O gabarito mesmo é C, delegação. Vamos em frente, mais uma questão. Uma organização de pequeno porte pretende desenvolver um projeto especial e, para tal, irá constituir uma equipe multidisciplinar temporária, cujos integrantes originários de diferentes áreas da organização poderão se dedicar simultaneamente a outros projetos. Esse tipo de estrutura organizacional denomina-se de... Gente, muito interessante a questão, né? Equipe multidisciplinar temporária, projetos, né? E aí ele pergunta o tipo de estrutura organizacional. Olha, dentro dos tipos de estrutura organizacional, a gente vai ver que 2 possuem uma estrutura, né, que tem parte projetos. Nós temos uma estrutura projetizada. O que é uma estrutura projetizada? É uma estrutura que é organizada exclusivamente por projetos. Construtoras, por exemplo, adotam uma estrutura organizacional projetizada. Dentro ali da estrutura organizacional, normalmente nós temos ali pessoas vinculadas a vários projetos, né? A construção desse empreendimento. Aí tem um conjunto de engenheiros, um conjunto de técnicos, arquitetos, todo mundo ali para construir aquele prédio. E aí, para construir outro prédio, já é outro grupo de profissionais. Então, esse tipo de organização trabalha muito com estrutura organizacional projetizada. Mas isso é uma situação bem atípica. O mais comum é que as organizações adotem um formato mais matricial. E o que é um formato matricial? É quando você tem uma estrutura fixa por área funcional e, além dessa área funcional, além dessa estrutura mais fixa, você também cria unidades temporárias para conduzir os projetos. E aí nós temos então a estrutura organizacional matricial, que é a mais comum, né? E aí o enunciado está se referindo a uma estrutura projetizada ou uma matricial? Aí você tem que olhar, né? Cujos integrantes originários de diferentes áreas da organização. Então aqui você percebe, existe uma área fixa, né? E essas pessoas estão sendo reunidas ali para atuarem juntas em um projeto. Então ele está adotando uma estrutura matricial. Vamos aqui relembrar rapidamente como funciona uma estrutura matricial. Uma estrutura matricial ela tem mais ou menos essa carinha. Aí tem uma parte aqui que é funcional, normalmente, por exemplo, aqui trabalha o setor de recursos humanos, aqui o setor financeiro e aqui o setor de produção. Só que além dessa estrutura funcional, você também tem uma estrutura aqui de projetos. Aqui você tem o projeto 1, por exemplo, projeto 2 e o projeto 3. E aí essas pessoas que trabalham no projeto 1, elas são originárias de diferentes áreas funcionais. Então tem aqui o João, por exemplo. O João, imagine aqui o João, aqui o Pedro, aqui a Maria. A Maria veio lá da produção, o Pedro veio do financeiro, o João veio do RH e juntos eles trabalham dentro do projeto 1. Perfeito? Então quando você tem essa situação de que o mesmo indivíduo ele tem uma dupla subordinação, porque perceba que esse indivíduo aqui ele tem uma dupla subordinação. Ele tem um chefe aqui no setor de RH e ele tem um chefe aqui no projeto 1. Então essa situação de dupla subordinação, em que o indivíduo é subordinado tanto a um gerente funcional quanto a um gerente de projetos, é muito típica, é muito própria da estrutura matricial. Então o enunciado está se referindo à estrutura matricial, não é conglomerado, não é funcional, não é joint venture, não é multidivisional, gabarito é mesmo matricial. Vamos em frente, mais uma questãozinha. Uma organização decidiu monitorar seu desempenho global por meio da medição de indicadores como satisfação do acionista, clientes e imagem da organização, bem como medidas financeiras como retorno sobre investimento e valor das ações. Esse tipo de controle é relacionado ao nível... Gente, nós temos aí, quanto à classificação de controle, 3 possibilidades, né? Podemos ter controles
estratégicos, controles táticos e controles operacionais. O que vai diferenciar? Depende do objeto de controle. Se eu estou adotando um controle que mensura o resultado de toda a empresa, que é justamente o caso, ele está falando do desempenho global da organização. Ele está falando do retorno sobre investimento. Então, são medidas que avaliam o resultado de toda a empresa. Então, estou me referindo a controles estratégicos. Tá bom? O enunciado está se referindo a controles estratégicos. Poderiam ser controles táticos. Né? O que são controles táticos? São controles relacionados a um departamento específico. Por exemplo, eu estou avaliando ali o absenteísmo ou o turnover, que são indicadores muito próprios da gestão de pessoas, ou seja, indicadores muito próprios aí de um departamento em particular. Aí sim eu estou me referindo a controles táticos. E posso também adotar controles mais operacionais, quando eu vou mensurar a qualidade de um processo, por exemplo. Um processo em particular, não qualidade dos produtos, que aí seria tudo, né? Mas a qualidade ou eficiência de um processo particular de produção. Aí, quando você está mensurando uma atividade, um processo particular, você está se referindo a um controle mais operacional. Não é o caso, aqui ele está falando sobre o controle global, é um controle estratégico, gabarito alternativa A. Vamos em frente, mais uma questãozinha. Um supervisor percebeu que uma pessoa de sua equipe não estava tendo suas necessidades atendidas pelo trabalho, encontrando-se frustrada. Como consequência da frustração, esse funcionário apresentou o comportamento de buscar atividade ou recompensa alternativa. Essa consequência da frustração denomina-se de... Gente, questão interessante, né? Você tem ali um desejo, uma necessidade a ser suprida, só que você se deparou com um obstáculo, você não conseguiu satisfazer essa necessidade. E aí o que você faz? Você redireciona aquela vontade para outra necessidade. Esse processo de redirecionamento é o que a literatura chama de compensação ou fuga. Tá? Então você tem uma necessidade, queria queria namorar com a Paulinha. A Paulinha não gosta de mim. Não consegui satisfazer a necessidade. O que eu faço? Fico frustrado, me acabo tomando pote de sorvete. Esse processo aqui de queria uma coisa e vou buscar outra, né, é chamado de compensação ou fuga. Você foge ali da frustração, tá bom? É basicamente isso. Não é agressão, não é resignação. A resignação seria se você não fizesse nada, né? Retroalimentação não tem nada a ver, retroalimentação é feedback, né? Sinergia também não tem nada a ver. Sinergia, ela é uma força, né, que indica que o total da parte, o total, meu Deus, quase não sai, né? Sinergia indica que o grupo em conjunto ele é muito mais do que a soma de suas partes, né? Então essa ideia de que quando a gente está trabalhando em equipe a gente consegue um resultado maior. Perfeito? Não tem nada a ver com o que o enunciado está falando. O enunciado está falando sobre o processo de compensação ou fuga, gabarito B de bola. Vamos para mais uma. O comprometimento organizacional é muitas vezes relacionado à atenção que é dada pela organização ou pelos superiores às necessidades e potencialidades dos funcionários. Esse comprometimento é alcançado muitas vezes pela prática de recompensas simbólicas. Recompensas simbólicas podem ser obtidas por meio de... recompensa simbólica, né? É você dar ali um prêmio de melhor funcionário do mês, por exemplo. É dar alguma honraria, não é nada financeiro, né? É você, de alguma forma, dar maior prestígio social por meio de algum símbolo, uma festa, uma condecoração, algo nesse sentido. Perfeito? Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A. Títulos e cargos que dão prestígio social e projeção. Perfeito. Quando você está falando de recompensa simbólica, você está querendo dar justamente prestígio social. Parece que é o nosso gabarito. B. Reajuste da remuneração. Não, aqui é uma recompensa financeira, não uma recompensa simbólica. Alternativa C. Melhoria nas condições de saúde. Não, aqui também é uma recompensa mais física. D. Gestão de riscos no ambiente de trabalho. Não tem nada a ver. Aqui você também vai estar melhorando mais a questão física do empregado. Ajuste nos aspectos da ergonomia também, uma recompensa mais física. Falou em recompensa simbólica, pense em prestígio social. Gabarito da questão, alternativa A. Vamos para mais uma. A comunicação nas organizações deve circular em várias direções, a depender da finalidade a que se destinam. Por exemplo, quando uma nova estratégia é criada,
passa a ser comunicada formalmente pelo executivo principal a todos os funcionários em níveis por meio de uma cadeia de comando. O exemplo apresentado trata da comunicação. Gente, que exemplo que ele deu? Comunicação do executivo para todos os funcionários. Quando a gente está falando sobre formas de comunicação, nós temos alguns fluxos. Nós temos o fluxo ascendente. O que é o fluxo ascendente? Que ele ascende, ou seja, ele sobe, que é, portanto, de baixo para cima. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, o fluxo descendente. O que é o fluxo de comunicação descendente? É de cima para baixo. E temos ainda o fluxo lateral, que é de um departamento para o outro. E ainda temos o fluxo circular, que aí é em todas as gerações. Belezinha? Ele está se referindo ao fluxo que é do executivo para todos os funcionários, ou seja, de cima para baixo. Então, a gente tem na literatura algumas nomenclaturas para descrever esse ciclo. De cima para baixo, descendente, ou, como ele colocou aqui na questão, top-down, de cima para baixo. Então, são todas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Ciclo, né? Ciclo descendente aqui, descendente, cima para baixo, ou top-down. São sinônimos aí para descrever justamente esse tipo de fluxo de comunicação. Beleza? Então, o gabarito da questão é a alternativa E. A alternativa A está falando sobre o bottom-up. Bottom-up é o contrário, é o ascendente. É de baixo para cima. Seria o caso, por exemplo, se os funcionários fizessem um relatório a ser apresentado para o executivo principal. Aí sim seria um bottom-up, beleza? Direita e esquerda seria entre setores. Circular ascendente nem existe, misturou dois fluxos. Esquerda e direita também seria um lateral. O gabarito é mesmo aqui, top-down. A alternativa é, e assim vencemos, né? Comentamos todas as questões da Polícia Civil do Amazonas para o cargo de investigador. Espero que você tenha ido bem nessa prova, espero que você tenha aprendido aí com os comentários das questões e também te espero no nosso próximo encontro. É sempre um prazer fazer parte da sua jornada até a aprovação. Forte abraço e até lá. Tchau!